Olá, meus amores, olá, fofuchos da tia Cris, olá, famílias, que vocês tenham um bom dia e que esse dia seja cheio de aprendizado. Então, tia, voltando aqui para mais uma aula. E hoje nossa aula será de matemática. Nós teremos duas atividades. Essa vai ser a explicação da primeira atividade, o conteúdo da primeira atividade. Como Tia falou anteriormente, essas primeiras atividades, nós só estamos fazendo uma pequena revisão do que vocês já viram lá no segundo ano com a outra tia. Ok, pessoal? Então, vamos lá. E hoje nós vamos começar revisando sobre números. Tia vai compartilhar aqui a tela para vocês verem a explicação, certo, pessoal? Vamos lá, compartilhando a tela com a tia Cris, né? E, como vocês sabem, nós usamos os números em nosso dia a dia. Então, em todo o nosso dia a dia, você se depara com situações em que vocês estão usando os números quando vocês vão ao supermercado, quando vocês estão contando alguma coisa em sua casa, quando vocês vão saber o endereço de uma pessoa, então aquele endereço é representado através de um número. Quando você quer ligar para alguém, então o número do telefone, então, em número, quantidades, números. Então, no nosso dia a dia, nós estamos rodeados de situações em que utilizamos os números. Mas também nós vamos aprender hoje que os números possuem significados. Então, para cada situação, aquele número envolvido, seja numa compra, seja em um jogo em que a pessoa ganha em primeiro lugar, então aquele número tem um significado. E é o que nós vamos aprender. Então, vamos lá com a tia Cris? Então, nossa aula de matemática, os números, certo? Então, vamos aprender sobre o que os números podem indicar, como a tia falou, né? Qual é o significado dos números em diversas situações do nosso dia a dia, que você utiliza, mas que por trás ali tem um significado aquele número. Então, utilizamos os números em nosso dia a dia, mas você sabe para que servem os números? Serve o quê? Só para contar? Você usa os números só para contar? 1, 2, 3, 4, 5. Você só usa os números para saber quantidades, então vamos lá ver que tem mais utilidades aí, mais funções e significados. Então, vamos lá. Então, nós usamos os números para quantificar, ou seja, relacionar quantidades, que Tia já falou anteriormente. Então, eu tenho aqui, ó, 3 caixas de pasta de dente, então eu contei 1, 2, 3. Então, 3 caixas de pasta de dente. Desse outro lado, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 escovas. Então, nesse sentido, qual é a função, qual é o significado que eu estou dando a esse número? A ideia de quantidade. Então, quando eu faço a contagem, que eu mostro o resultado com um número, então eu estou quantificando. Então, esse número ele está sendo utilizado para indicar quantidade. Por exemplo, lá no meu estojo, eu tenho 23 lápis. Então, quando eu falei o número 23, então, qual é a função, qual foi a ideia que eu utilizei esse número? Quantidade. Então, o número traz a ideia de quantidade, quando você faz contagens, certo? Mas eu tenho outra ideia que os números podem exercer, sim, então vamos lá ver. Eu também utilizo números para expressar medidas. Olha, por exemplo, você vê 3 imagens aqui. Nessas imagens, os números estão sendo utilizados para expressar medidas, né? Para expressar se tem alguma medida. Por exemplo, o menino está aqui pesando-se. Esse menino aqui está pesando-se. Então, esse número está expressando uma medida. O menino está com esse número 27, não é uma quantidade, é uma medida, é o peso dessa criança. Eu tenho aqui esse relógio, né? Os números desse relógio não traz a ideia de quantidade, ele já traz a ideia de quê? De tempo, então é uma medida. E a numeração do seu sapato, o tamanho do seu sapato, não é quantidade, e sim o quê? Medida, ok, pessoal? Então, veja só, lá no primeiro slide, nós vimos um número com ideia de quantidade. E agora nós vimos os números com ideia de medida. Vamos prosseguir para outro significado dos números? Então, vamos lá.
Os números também podem ser utilizados para localização, para indicar ordem, localizar, indicar ordem. Por exemplo, eu tenho esse apartamento aqui, né? Eu tenho um apartamento, eu tenho esse apartamento aqui, esse conjunto de apartamentos, e para identificar o andar, eu uso os números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, aqui é o quê? É uma indicação de ordem, é a posição de que andar está cada apartamento. Então, esse número, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ele dá a ideia de quê? Ordem, posição, indica a posição de alguma coisa. Então, esse número traz a ideia de ordem. Nesse segundo desenho aqui, eu tenho uma fila de crianças. E na fila, eu tenho a posição de cada criança. Eu tenho a primeira criança, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e assim por diante. Então, esse número, ele expressa a ideia de quantidade? Não. Ele expressa a ideia de medida? Não. Agora, ele está expressando a ideia de quê? Ordem, certo, pessoal? A ideia de ordem. Vamos para mais uma função do número. Vamos lá. Os números também podem ter a ideia de identificar, ele ser usado para identificar algo, ou seja, como se fosse um código. Quando você vai lá no supermercado com a mamãe, quem gosta de ir para o supermercado com a mamãe, já deve ter observado que em todos os produtos possuem uma barra com vários números. Mas para que será que serve? Vocês vão aprender agora. Então, esses números servem para identificar o produto, selecionar aquele produto, né? Então, ele está servindo como uma identificação daquele produto. E todo produto, né, possui um código. E aí, a mamãe tem cartão? A mamãe tem cartão de crédito? Se a mamãe tem cartão de crédito, observe que no cartão de crédito dela tem vários números. Então, esses números aqui, eles também representam o quê? Um código, ele serve para identificar de quem é aquele cartão, qual é a pessoa que usa aquele cartão. E as placas de carro? E as placas de moto? Também serve para identificar. Ou seja, se seu papai ou mamãe tem um carro ou uma moto, só tem aquela placa, a moto dele. Por quê? Porque aquela placa com os números aqui está sendo utilizado para identificar, para saber que aquele veículo é daquela pessoa. E vocês não já viram lá as camisas dos jogadores de futebol? Cada camisa tem um número na frente. E aí, aqueles números ali estão aleatórios, ou seja, atrás da camisa dos jogadores tem um número. Aqueles números ali são aleatórios? Não. Ali serve para identificar o jogador e até facilitar a localização deles na hora que eles estiverem lá em movimento no campo, identificar. Camisa 10, quem é o jogador? Camisa 11, né? Eu acho que vocês devem conhecer muito aí jogadores que gostam de jogo de futebol. Né? Então, pessoal, os números agora com a função, com a ideia de quê? De identificar. Os números com a ideia de código. Código é para identificar. Certo, pessoal? Então, vamos lá para o próximo. Agora, vamos exercitar o que nós vimos. Agora, nós vamos fazer uma pequena atividade, né? Tia vai fazer com vocês um momentozinho só para a gente exercitar o que nós vimos. Então, vimos que os números podem trazer ideia de quantidade, ideia de medida, ideia de localização, né? Código, ideia de ordem. Então, vamos lá. Vamos exercitar o que vimos com a pequena atividade. Qual desses números representam códigos? Então, quais desses números aqui estão sendo utilizados para dar uma ideia de código, né? Para identificar. Gente, eu tenho 2, certo? Tia vai lá, vamos lá, qual é a resposta? Vocês já descobriram a resposta? Tia vai dar um tempinho só para vocês tentarem descobrir. Qual será? Qual será? Qual será o número que representa a ideia de código? Então, vamos lá. Como te explicou anteriormente, código serve para identificar. Será que aqui
essa moeda de R$ 1 está dando a ideia de código? Não, aqui eu tenho a ideia de quantidade. Eu tenho quanto? R$ 1. Essa nota de R$ 5 aqui, será que ela está dando a ideia de código? Não, gente, também está trazendo a ideia de quantidade. Então, quais são os números que estão representando códigos? Então, eu tenho aqui, ó, essa placa que está dando a ideia de código localização, ou seja, aqui é uma placa de uma estrada de algum lugar. Como é que eu estou localizando ela? Como é que eu estou dizendo que essa placa aqui está dando essa ideia de código, de identificação, para identificar, né? Ou seja, BR 116. E essa outra placa aqui. E essa placa de 80 quilômetros por hora? Aí não será a ideia de código, aí será a ideia de quê? De medida, que é a distância, né? Que é a medida de tempo, que é com qual velocidade o motorista pode ir nessa estrada, até 80 quilômetros por hora. Então, aí não seria código, seria o quê? Medida. Então, veja, pessoal, se nós pensarmos um pouco as funções dos números, a ideia que os números podem transmitir, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Na próxima, eu quero que vocês me digam agora a tia quer saber qual número está representando agora a ideia de medida, está servindo para medir alguma coisa. Tá fácil, gente, isso, né? Vamos lá pensar um pouquinho. Ideia de medida. Medida pode ser de tempo, né? Medida pode ser de massa ou peso de alguém. Medida pode estar relacionada a tamanho, a distância, né? Temperatura. Então, que já deu aqui algumas dicas. Então, vamos lá ver a resposta. Qual está sendo utilizado para medida? Então, a régua, gente, os números que nós encontramos em nossa régua escolar, eles estão com a ideia de medida. Quando mamãe tem uma jarra de suco em casa, que aquela jarra de suco possui vários numerozinhos para dizer a quantidade de litros, eu tenho uma medida, né? Quem já viu um termômetro? Quando nós estamos com febre, mamãe usa o termômetro para indicar a nossa temperatura. E você percebe que naquele termômetro possui números. Então, aqueles números do termômetro estão indicando, estão trazendo a ideia de medida, certo, pessoal? E aí, quem já tinha observado os números, quem sabia que os números possuíam todos esses significados, hein? Tá vendo como é bom aprender? Então, vamos lá, vamos ver se tem outra atividade. Agora eu quero saber quais os números podem ser usados como código, certo? Que é usado como código para localizar, para identificar alguma coisa. Eu tenho aqui uma placa, eu tenho uma série de números de uma barra, eu tenho aqui uma régua, uma calculadora e eu tenho uma fita métrica. Então, vamos lá. Quais desses números são indicados, eles são utilizados como código, certo? Eu tenho um número aí que é utilizado como código. E aí, já descobriram? Lembre, o código ele é utilizado para identificar algo, né? Aí lembra que tia falou do exemplo da camisa dos jogadores, né? Então, vamos lá. O número da nossa casa também é um código. Com o número do nosso endereço, você localiza, você sabe que aquela casa é sua, então aquele número ali não é quantidade, não é medida, não é ordem, aquele número é o quê? Um código. E desses aqui, qual traz ou quais trazem a ideia de código? Vamos lá? Então, o número que traz a ideia de código, gente, é esse exemplozinho dessa barra aqui cheia de números que nós encontramos em produtos quando nós vamos ao supermercado ou em alguma loja, seja em roupas. Então, quando nós encontramos em produtos, quando nós compramos, né? Esse é o código do produto, isso é o número que identifica o produto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais outra atividade. Ah, a última, né? Que tia vai acabar para ir para a atividade que vocês vão fazer em casa hoje. Qual das imagens indica um número sendo utilizado como ordem? Agora nós vamos ver um número
que está sendo utilizado para indicar ordem. Esse eu acho que é o mais fácil. Então, aqui eu tenho a barra, com vários números, eu tenho um número na frente da caixa de lápis de cor, né? Será que está indicando ordem? Eu tenho aqui uma placa indicando a altura de alguma coisa, 5 metros de altura, e eu tenho aqui medalhas, né? Medalhas para entregar às pessoas que ganharam alguma competição, né? Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro. Então, quais dessas imagens, né, traz um número com ideia de ordem? E aí, já descobriu? Eu acho que a maioria já sabe. Vamos lá para a resposta? A resposta, gente, é essa imagem aqui, as medalhas. Então, quando eu digo ganhou em primeiro lugar, ganhou em segundo lugar, ele ficou em terceiro lugar, eu fui a 10ª na fila do almoço, lembram no almoço lá na escola, quando nós fazíamos aquela fila para ir para o refeitório, para o almoço? Então, quando vocês fazem essa contagem lá, vocês estão utilizando números, e esses números estão expressando a ideia de quê? Ordem, certo, pessoal? Então, agora que vocês já sabem que os números podem expressar, né? Expressar essas ideias, que os números têm essa função, né? Vamos lá, voltar para a gente ver que os números, quantidade quando eu faço contagem, medida quando eu estou me referindo à medida de tempo, altura, peso, tamanho, temperatura, né? Quando dá a ideia de ordem, para localizar, para dar a ideia de ordem, que eu tenho aqui, ó, posição, quando é para localizar a posição de algo, então, número com a ideia de ordem, e para identificar, o número com a ideia de identificar, né? É o número com a ideia de código, então, o número aí está sendo utilizado como código, certo, pessoal? O número do nosso telefone é um código, serve para identificar que aquele número é do meu telefone. Então, mamãe tem lá o número de celular. É contagem? Não. É ordem? Não. É medida? Medida, lembrar, tamanho, tempo, peso, temperatura? Não. Então, o número do nosso telefone de celular é o quê? Um código. O número da nossa casa é o quê? Um código. Certo, pessoal? Agora, tia vai interromper o compartilhamento, já interrompi, na verdade, o compartilhamento de tela. Tia vai compartilhar outra tela e nós vamos para a nossa atividade. Tia vai explicar rapidinho a atividade de hoje. Certo, pessoal? Deixa aqui, tia, diminuir a imagem de tia, né? Que eu gosto sempre que vocês me visualizem para ficar um contato mais próximo. Então, vamos lá. Essa atividade será relacionada ao que tia acabou de explicar, sobre a ideia de número. Então, vamos lá. Números do nosso dia a dia. Usamos os números, como vocês sabem, no nosso dia a dia. E agora nós vamos, com exemplos, né, saber que ideias, que significados trazem esses números. Nessa primeira parte, é a pequena explicação que a tia deu lá, nos slides, né? Aí aqui vocês vão responder a quantidade, tudo certinho, certo? Vão ler com a mamãe, é importante que vocês leiam. Então, ó, observe as explicações abaixo e aprenda mais sobre o que os números podem indicar. Lembre, quando você pegar a atividade, leia a questão com a mamãe. Tia, eu tenho um pouco de dificuldade de leitura, então pede a mamãe para ajudar nesse processo, para treinar a leitura também. Certo? Então, vamos lá para a próxima. Escreva o que representa cada número. Você vai dizer se representa código, quantidade, medida ou ordem. Você vai olhar para a imagem, né, depois que viu o vídeo, a explicação, e vai dizer se os números indicam ordem, quantidade, medida ou código, ok? Então, aqui eu tenho aquela barra, né? As medalhas, o troféu, as placas. Então, muitos dos exemplos que estão aqui são que te explicou lá nos slides. Segunda, dê exemplos de número que representa a quantidade. Então, você vai pensar aí no seu dia a dia, exemplos de coisas, né? Exemplos de momentos que você está utilizando o número e que esse número está representando uma ideia de quantidade, ou seja, de contagem. Expressa uma medida. Então, que situações no seu dia a dia você utiliza números que está dando a ideia de medida? Tia deu algum mais de um exemplo lá nos slides. Vamos lá, que indica a ordem. Que momento do seu dia a dia você pode utilizar um número indicando ordem, né, pessoal? Que indica ordem, né?
Vamos lá, observe a imagem e marque a resposta certa. Então, vocês estão vendo aqui uma imagem com vários números. Então, veja aqui uma situação do cotidiano. Crianças no pátio da escola, e aqui ao lado é a cantina da escola, ou seja, onde vende os lanches. Então, veja quantos números eu tenho nessa situação. Eu tenho a placa com o preço dos produtos, eu tenho aqui a placa promovendo os alimentos e os preços, eu tenho aqui esse relógio indicando a hora, eu tenho caixa com a conta, né, que a menina está fazendo a compra, eu tenho aqui essa pessoa, né, cortando o pedaço de bolo, a quantidade de pedaço de bolo que ela está dando, enfim, eu tenho N situações aqui utilizando números. Aí o que eu quero que você faça? O número que aparece no papel que as crianças seguram para retirar o pedido no balcão é uma senha. Então, essa senha, eu tô lá na cantina, só que essa cantina é organizada. Ninguém chega lá na mesma hora, todo mundo fazendo o mesmo pedido, não. Tem o seu momento de você ir lá e pegar o seu pedido. Então, esse número que está na senha das crianças é quantidade? Será que é a quantidade? É medida? Será que está medindo alguma coisa? É para medir alguma coisa? É um código? Está identificando alguma coisa? Ou é a ordem? É a posição que cada criança deve ir para pegar o seu lanche, né? Você vai pensar. Próximo, o número que aparece no relógio. Então, o número que aparece aqui. Ó, pessoal, o número que aparece nesse relógio aqui, ó. Nesse relógio, ele está dando a ideia de quê, né? Qual é a ideia que ele está dando? Nós vamos ver qual é a ideia que ele está dando. Ele está dando ideia de quantidade, de medida, de código ou de ordem. Quantidade, medida, código ou ordem. Vocês vão pensar um pouquinho. Vamos lá. Contorne a opção correta em cada caso. Então, aqui você vai observar a imagem e vai circular qual é a palavra correta referente à ideia que o número está transmitindo. Então, nessa primeira eu tenho aqui falando sobre os salários que as pessoas receberam. 13º salário. Então, é um código? É uma medida? É uma ordem? Ou é uma quantidade? Nesse caso, gente, eu vou fazer com vocês. Assim, uma ideia de ordem, né? É a posição, né? A ideia da ordem do qual salário a pessoa recebeu, que é o 13º salário. Certo, pessoal? Então, aqui dá a ideia de ordem, ok? Do outro lado, eu tenho 100. Esta é a postagem de número 100. Essa é a postagem de número 100. E aí? É um código para identificar qual é a postagem dele? É uma medida? Está indicando tamanho, temperatura, peso, altura de alguma coisa? Né? É uma ordem? Está indicando a posição ou é a quantidade? É o número de postagens que ele já fez? É a quantidade de postagens que a pessoa já fez, né? Na internet, Facebook, Instagram. Então, vamos lá. Depois eu tenho aqui a placa do ônibus, o campeonato aqui, a cavalgada, né? A cavalgada aqui, ele divulgando essa cavalgada, você vai olhar o número, eu não vou falar, porque senão eu dou a resposta. E aqui é a quantidade, né? Aqui, você vai olhar esse número, 1 quilograma, está indicando o quê? O código do produto, está indicando o quê? O peso aqui desse sabão, né? A medida, então você vai ver se é código, medida, ordem ou quantidade, e vai circular, ok? E por último, né? Você está vendo aqui várias imagens, eu tenho essa imagem aqui da letra A, que é esse número que está relacionado ao jornal. Eu tenho crianças no pódio, primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho aqui esse código desse produto, eu já acabei dizendo, né? Esse também. Eu tenho aqui a placa desse carro, ou a placa dessa localização aqui, 150 quilômetros, né? Que aqui você está indicando aqui a velocidade que um carro pode ir nessa estrada, né? Aqui eu tenho, não é a velocidade do carro pode não, perdão, gente, é a distância, né? 150 quilômetros, desculpe, viu? Não é o que ele pode percorrer, não, 150 quilômetros por hora, eita. É aqui, me desculpe, eu me atrapalhei, é a distância dessa cidade. São Paulo está a uma distância de 150 quilômetros, é aí. Aqui eu tenho uma caixa com vários bombons dentro e aqui eu tenho uma senhora comprando 400 salgados. Então, o que você vai pensar?
Nas imagens A, F, H, os números estão sendo utilizados para representar. Aí você vai pensar, né? Os números da imagem A, F e H, eles estão sendo utilizados para representar o quê? Né? Quantidade, ordem, né? Ou seja, quantidade, ordem, código ou medida, né? Aí vocês vão escrever. Qual imagem representa uma medida? Qual dessas imagens aqui está sendo utilizado para representar uma medida? Quais imagens compõem um código? Quais são as letras aqui? Quais são as imagens que é um código, que você sabe que está sendo utilizado para identificar algum produto, alguma coisa? Qual imagens, né? As imagens D e G, aí você vai lá olhar novamente. D, a imagem D, né? A imagem D e a imagem G, essa imagem aqui, né, que está indicado nessa tabela, desculpa, gente, sair do compartilhamento de tela, né, que está sendo indicado aqui nessa tabela. Para que é que elas estão sendo utilizadas? Olha, a imagem D, que é as crianças no pódio, e a imagem G, que é a classificação, né, aos maiores emissores, né, na ordem, os maiores emissores, os maiores poluentes, não, os maiores emissores da geração de eletricidade. Então, está aqui na ordem. Quem é o primeiro? A China, o segundo, Estados Unidos. Então, está dando ideia de quê? Estabelece o quê? Né? Pela imagem D, você já sabe o que é, né? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Um super beijo da tia Cris. Até a próxima aula. Façam no capricho, assistam o vídeo e prestem atenção na explicação. Beijo da tia Cris. Tchau, até a próxima, fofucho!